Estamos aqui para colher um depoimento do professor Carlos Alberto Vogt, professor emérito da área de semântica argumentativa e coordenador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJOR, na Unicamp. Vogt é mestre em Letras Modernas pela Universidade de Besançon, é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, foi reitor da Unicamp, presidente da FAPESP entre 2002 e 2007, secretário de Ensino Superior do Estado de São Paulo, responsável pela implantação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, da qual também foi diretor. Professor Vogt, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco para essa conversa, esse depoimento. A sua passagem pela FAPESP foi marcante, mas a gente ia começar pela sua vida intelectual. Você veio de Sales de Oliveira, para depois fazer uma carreira acadêmica brilhante, etc. E, como a gente estava conversando, o primeiro contato com a FAPESP foi exatamente no prédio que nós estamos fazendo a entrevista, quando você veio receber a sua bolsa de mestrado. Conte um pouco sobre essa tua trajetória do mestrado, da FAPESP e a trajetória na França aí, para a gente começar essa conversa. Bom, satisfação estar aqui, registrar esse depoimento aqui com o Pacheco, com a Cláudia, com o Gera, com o Drugo. Dizer que, bom, o Sales Oliveira é um tiquinho, não é? É menor que Pitangueiras, não é? Sales é uma cidade, como todas as cidades da Mugiana, da Alta Mugiana, toda ela voltada para uma economia cafeeira, né? Até um determinado momento, e nasce com a expansão, com a implantação, na verdade, da linha Mugiana, e que deve o nome Sales Oliveira ao Francisco Sales Oliveira, que era o diretor, superintendente, enfim, o manda-chuva do assunto, que era irmão do Armando Sales Oliveira, né? E uma cidade que tinha os seus 7.000 habitantes, dos quais 6.000 nas fazendas, né? Nas colônias de café. E eu convivi muito com isso, porque meu pai era celeiro, né? E a minha família, do lado paterno, desde a Alsácia, todos celeiros, né? Então eu tenho até como relíquia algumas ferramentas que o meu avô trouxe da Alsácia, né? Porque era alsaciano ele, de Saverne, e a cidade mudou drasticamente a feição populacional com a mudança, né, para cana-de-açúcar. Eu fiz o meu grupo escolar, como se chamava na época, né, o Fundamental 1, no grupo escolar Capitão Getúlio Lima. Sales era tão pequenininha que não tinha nem ginásio, não é? Então nós, depois que fiz o grupo, tudo isso tinha admissão, você precisava prestar admissão. Fui fazer o ginásio em Orlândia, que é 7 quilômetros. Em Orlândia, bem maior do que Sales, né? Depois que terminei o ginásio, fui para Ribeirão Preto, para o Otoniel Mota. Eu, na verdade, queria vir para São Paulo, mas meus pais não queriam, enfim, muito medo e tal, né? Então negociamos e eu vim para Ribeirão. Fiz 2 anos de clássico no Otoniel Mota, que é um colégio tradicional também, né? Onde eu também estudei. Onde você estudou. E depois vim fazer o 3º ano do colégio aqui no Roosevelt, que não existe mais. Onde eu fiz o primeiro ano. Da Rua São Joaquim, onde o Irineu estudou, um monte aí de... Tá? Marilena, o Villa-Lobos, né? Que era professor, inclusive, né? Esse Rolf Kuntz. O Kuntz, né? Que era um colega nosso depois, né? O Rolf. Bom, prestei vestibular para a Faculdade de Filosofia, ali na Maria Antônia,
e prestei vestibular para a Faculdade de Direito. Quando prestei esses vestibulares, entrei nas duas, mas resolvi parar Direito porque era muita gravata para mim, então eu achei que não... Aliás, eu tinha que trabalhar também, então não conseguia conciliar essas duas coisas e fiquei com a Faculdade de Filosofia. Eu sempre tive essa coisa de que ia ser professor. E isso por influência de um professor, poeta, grande amigo meu, que já morreu, o Ciro Armando Catapreta, que realmente tinha uma capacidade de despertar esse interesse, motivar os alunos e tal. E assim vim para São Paulo, fiz os 4 anos aí na USP, não é? No último ano nós fomos desalojados pelo confronto com o Mackenzie, não é? Não com o Mackenzie, mas pelo confronto com o CCC, que estava aquartelado no Mackenzie, e o confronto com a polícia, a Guarda Civil, chamava na época, né? E que obviamente estava ali cumprindo uma ordem que era desalojar o pessoal da Maria Antônia. A Maria Antônia estava vivendo um período de grande efervescência, porque na sequência do AI-5, aconteceu o assunto das paritárias. E nós, os estudantes, ocupamos a Maria Antônia. Ocupamos a Maria Antônia e tinha o apoio de vários professores, com menos, é claro, o pessoal da direita convicta aí, não é? Mas tínhamos o apoio e a grande discussão era a discussão que girava objetivamente em torno da questão do fim da cátedra, não é? Porque a estrutura acadêmica supunha a cátedra, uma figura, o livre docente que podia dar aula e tal. Quando fomos desalojados, a questão era onde acomodar isso tudo e acabamos indo lá para a cidade universitária, para o prédio de Geografia e História, para ter as aulas, etc. E foi nessa época que eu tive o convite do Audibert, Albert Audibert, que era o catedrático de francês, que vivia me dizendo: você tem que ir para a França, você tem que ir para a França. E eu dizia: mas o professor já era casado, já tinha já as obrigações e tal. Eu dizia: mas eu não posso ir com a bolsa do governo francês, que era uma bolsa pequenininha. Mas um dia eu estou lá no prédio de Geografia e História e estava saindo de uma aula com a Gilda de Melo e Souza, não é? E ele me cumprimentou e me disse: agora você vai. Eu disse: mas como, Audibert? Não, agora você vai de qualquer jeito. Tem uma coisa para te contar que você vai adorar. E ele, pela primeira vez, me falou da Unicamp. Ele me disse: a Universidade de Campinas está sendo criada e está sendo criado o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e o Fausto Castilho é o coordenador desse projeto e está formando um grupo para um núcleo de linguística na universidade. Bom, e eu falei com o Cândido, que eu era aluno do Antônio Cândido, de pós-graduação em Teoria da Literatura. E o Cândido falou: excelente, porque eu ia falar com você. E assim foi, assinei lá um contrato com a Unicamp. Eu estava dizendo para o Pacheco, um contrato de tempo parcial, de professor e instrutor, MS1, e tive, junto com o grupo, a bolsa da FAPESP. Não é? O Fausto tinha organizado 2 grupos. O primeiro, que era
o Luiz Orlandi, o Baroni, que era matemático, o Antônio Augusto Arantes e o André Villa-Lobos, e um segundo grupo que éramos o Carlos Franck, o Akira Osakabe, eu e o Rodolfo Hilário. Bom, aí fomos para Besançon, porque Besançon tinha lá um núcleo de ensino de matemática e linguística, ou de linguística matemática, ou de matemática aplicada à linguística, etc. E fomos para lá com a ideia de trazermos para cá essa mesma filosofia que, do ponto de vista epistemológico, era muito comum na época da linguística ser vista como ciência piloto na área das humanas. Fui para a França, voltei em 1971, fim de 71, e começamos a dar aula, não é? Implantamos o curso de linguística tal, como departamento lá no IFCH. E logo em 72, a Unicamp teve uma grande crise, não é? Uma disputa de poder interna, não é? O Fausto acabou sendo demitido pelo Zeferino, não é? Na época. Superamos essa crise, né? Mas para voltar à Unicamp, nós conseguimos então tocar adiante o projeto. Em 74 eu voltei para a França para fazer os cursos e redigir a minha tese de doutorado, que era orientada pelo Dicot, não é? O Dicot veio várias vezes à universidade e, bom, em 74 eu defendi a tese de doutorado e aí foi. Não é? Aí foi, eu depois me aproximei do Pinotti, não é? Nós éramos amigos. Quando você voltou, eu estava entrando. E o Gera e o Irineu coordenavam a ADU, a Assessoria de Desenvolvimento Universitário, que o Paulo Renato tinha criado, não é? De que ele tinha sido também o diretor, o coordenador, e aí começamos a trabalhar. O Paulo saiu da ADU para ser secretário da Educação. Aí eu assumi. E acontece que aí a universidade enfrentou uma outra crise. Primeiro a crise de 79, que envolve a questão salarial e que envolveu todas as universidades. Isso criou um bruto movimento das universidades, tal, foi fundamental. Dessa crise, na sequência, que já era um aviso, teve uma crise maior, essa focada na Unicamp, que é exatamente a crise de 81, que foi a intervenção do Maluf na universidade. O Maluf fez uma intervenção, destituiu vários diretores, 8 diretores, nomeou interventores, e a universidade, evidentemente, vivendo uma crise de condução. Era reitor, então, o Plínio Alves de Moraes. Que era vice do Zeferino. Era vice do Zeferino e que acabou sendo nomeado como Tércius, porque o Zeferino brigou com o Rogério e não queria nem ouvir falar do Rogério, que era o candidato. E era um candidato forte. Ele vinha ali da coordenação geral das faculdades, né? Das faculdades. Tinha sido diretor da física. Tinha sido diretor da física e tal. O Zeferino, para contrapor o nome do Rogério, apoiou o Paulo Romeu, que era da educação e era
ligado a ele total. E, na verdade, criou um dilema para o governo, e o governo acabou exatamente soprando para ele, e a solução foi essa, que escolhesse um terceiro. E o terceiro foi o mais, digamos, na época, o que mais passava. O Plínio, o Plínio era da Faculdade de Odontologia, né, de Piracicaba. Bom, e aí foi. Na sequência disso tudo, os diretores, vários deles, obviamente, o governo enfraquecido, o governo da universidade, ali começou a ter um movimento tal, e o Maluf vem e interfere, nomeia os fulanos, os interventores, e alguns deles sequer tomam posse, porque a reação foi tão grande, né? Tinha passeata dentro do campus, então alguns nem tomaram posse. Outros mais pragmáticos, aí você leia os nossos amigos da economia, né? O João Manuel, o Beluso, mas sobretudo o João Manuel, eles acharam uma solução que era designar o Lessa. E eu defendi o Lessa em assembleia, lembra, né? O nome do Lessa, tal, né? Em assembleia, tal, porque tínhamos que achar uma solução institucional, né? Bom, mas afastou o Carlos Franck, afastou o diretor da física, né? O Maurício Prates, um monte de... Da educação, que era aquele Chaves. O Eduardo Chaves, etc. Bom, como solução para essa crise, o que começou a surgir, a aparecer, como articulação, inclusive, dos nossos amigos da economia, tá, o nome do Pinotti. Pinotti foi o nome de a solução institucional. Né? Bom, o Pinotti ganhou, eu apoiei o Pinotti, nós apoiamos o Pinotti e tal. O Pinotti ganhou e, imediatamente, ele designou o Paulo, né? O Paulo para assessor, Paulo Renato, assessor de desenvolvimento universitário, e o Paulo desencadeou uma ação institucional fundamental na universidade, que tinha, digamos, duas linhas mestras. Uma, a da criação dos centros e núcleos, né? Dado exatamente o perfil da Unicamp, né? Com essa coisa interdisciplinar, multidisciplinar, etc. Né? E a outra, o processo de institucionalização da Unicamp, porque a Unicamp tinha uma institucionalidade muito fraca, que era, na verdade, uma cola, copia e cola da USP, né? Mas simplesmente... Posso fazer um parênteses? Só que, como eram duas instituições diferentes, como era o Estatuto, a Unicamp só aplicava as disposições transitórias. E aí o Paulo teve um papel chave aí nessa história, né? Teve um papel fundamental. Depois... levou o Gera, levou o Irineu. Levou o Gera, levou o Irineu como assessores, tal. Depois, quando o Paulo saiu para a Secretaria de Educação com o Montoro, eles assumiram, o Gera e o Irineu, a ADU, né? A Assessoria de Desenvolvimento Universitário, e a ação foi fantástica. O Giome não é dessa época também? O Giome. O Paulo que levou o Giome para lá. Quando o Paulo foi reitor, Paulo levou o Giome. O Giome era funcionário da prefeitura. Foi para lá depois, tá? E lá ele ficou bastante tempo. Né? E essa ação de institucionalização foi chave. Foi isso, nós constituímos, e o Pinotti tinha uma vantagem, que ele topava tudo. Topava, ele tinha uma disposição para... E nós montamos um grupo de conversa com ele,
Tinha lá uns ruídos no meio, mas da secretária dele, etc., mas o negócio avançava. E montamos um projeto, montamos uma comissão que chamamos, inclusive, de Comissão Sem Nome. Lembra, Gê? Comissão Sem Nome, e nós programamos ir a todas as unidades explicar o que era o projeto de institucionalização. Isso significava criar um conselho universitário, criar as congregações, enfim. E, na sequência, o Paulo deu sequência a isso, criar todo o aparato do que diz respeito ao funcionamento do conselho universitário, as pró-reitorias, essa coisa toda. Então, esse momento foi chave. Eu entrei na Unicamp primeiro como vice-reitor, no momento em que isso estava acontecendo. Você se tornou reitor, assumiu a reitoria em 1990? No 90. E em 86 eu fui com o Paulo como vice-reitor, coordenador-geral. E nós fizemos um bruto trabalho, que ficou lá na CGU, nessa coordenadoria, no que diz respeito à remodelação das carreiras de apoio. Carreiras de apoio administrativo, de apoio técnico, etc. E estava o Goldenberg aqui na USP, a Elisa Volinek era encarregada desse assunto pelo Goldenberg. Né? O Nagli, não. O Nagli era o reitor da Unesp. Então, era um trio poderoso. E foi esse trio que, entre outras coisas, engendrou e viabilizou a autonomia, o projeto da autonomia de gestão financeira. Porque a autonomia universitária está lá na Constituição, não é? Autonomia didática, autonomia... Não. Mas a questão é o seguinte, como é que você cria um sistema de autonomia de gestão financeira? E é claro que isso tinha o olho sobre a FAPESP, né? O funcionamento da FAPESP. E isso foi o que mudou completamente a história das universidades. Isso aconteceu em 89, o decreto do Quércia, em fevereiro de 89. Eu assumi em 90, e assumi num momento crítico também da política nacional. Do Collor, o confisco do Collor, que foi o confisco que a Zélia anunciou. A Zélia e como chamavam o cara? O Ibrahim, como é que ele é? O Ibrahim Edes. Ibrahim Edes, né? E aí implantamos o funcionamento da autonomia, né? E de modo que a carreira, digamos, administrativa, a carreira política, acadêmica, né? Passou por essas coisas todas. Da administração. E o fato é que, quando eu entrei para a reitoria, nós tínhamos conquistado a chave do tesouro, que era a possibilidade de você planejar a universidade a longo prazo. Tudo isso tínhamos o olho na FAPESP. Né? Quer dizer, você saber que hoje você lançava um assunto e você tinha provisionamento e capacidade de responder a isso, etc, etc. Isso mudou tudo. E acabou a história de devolver o dinheiro no fim do ano. Ou gastar correndo, de qualquer jeito. Devolver o dinheiro, etc. Isso mudou completamente. Você me permite, Carlos, a Constituição de 89 do Estado, ela ajudou muito nisso, nesse sentido, não, claro. Essa espécie de confiança na FAPESP, sabe? O clima era totalmente favorável. Não é? O Quércia era totalmente favorável. Claro que com resistências, e ele dizia daquele jeitão dele, dá logo esse negócio para esses reitores, assim eu tiro esse problema da minha frente, né? Porque sempre tinha, você ia
ficava de chapéu na mão, da Secretaria da Fazenda, etc. Era um horror. Mas o fato é que o Quércia teve um discernimento de estadista. É a política pública mais importante que o país conheceu nesses anos todos, do ponto de vista do ensino superior e da pesquisa. Isso eu não tenho a menor dúvida. O Beluso, no depoimento que deu para nós, conta que numa visita com o Quércia à FAPESP, durante o processo da Constituinte, o Quércia ficou impressionado com o relato do que a FAPESP vinha fazendo, e lá na visita ele diz assim, bom, vou ser favorável à emenda que eleva de 0,5% para 1%. Então o Quércia não só ajudou no decreto, mas ajudou porque não teria passado 0,5 para 1, que é uma emenda da Luísio Nunes, com apoio do Lessa, apoio de todo mundo, o Lessa foi importante. Do Arnaldo, que foi o relator da matéria, etc. Mas o Quércia foi importante para apoiar também o aumento de 0,5% para 1% da FAPESP. E não criou outra fundação, porque havia um movimento para criar uma outra fundação. Essa história da autonomia das universidades foi uma coisa que ele articulou com o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas dizia para ele que, tecnicamente, ele não podia fazer isso. Um dos defensores de que podia era uma pessoa muito ligada a ele, que está lá até hoje, que é o Roquinho. O Roque, desde o começo, foi ponta firme. Nesse clima, foi um clima fantástico, porque, na verdade, embora no meio do caminho tenha havido o Collor, o pessoal conseguiu interferir. O Collor queria acabar com a CAPES. Me lembro que falei com o Fernando Henrique, o Fernando Henrique falou, não vai acabar. O Fernando Henrique era senador. Não vai acabar e nós vamos designar a Eunice Duran para a CAPES, etc. O que aconteceu do ponto de vista da minha gestão? Eu acho que algumas coisas importantes. Eu, em 87, tinha ido fazer uma viagem dentro de um programa de desenvolvimento universitário que se chama Columbus, Você lembra bem disso. E uma das coisas, nós fomos visitar vários reitores, tinha o reitor da América Latina inteiro, o Lobo estava, um monte de gente. Mas fomos visitar universidades que estavam trabalhando fortemente com esse conceito que se desenvolveu por causa, inclusive, das políticas liberais da Thatcher e do Reagan nos Estados Unidos, da relação universidade-empresa, com o objetivo ou com a ilusão de que as universidades, públicas ou não, deviam fazer dinheiro de algum jeito. E eu fui visitar várias cidades na Europa em que havia centros de pesquisa tecnológica, essa relação, etc. E uma das coisas que eu incorporei no meu programa foi a criação exatamente do escritório de transferência de tecnologia, que depois foi o germe do que viria a ser a Inova. Então, essa coisa da relação universidade e empresa foi chave. Foi tão chave que eu fiz um encontro na Unicamp, convidando esses empresários todos que tinham muita importância, grandes empresários de empresas multinacionais e tal. E nessa ocasião, depois que terminou a cerimônia ali do lançamento, o Musa chegou para mim, e já com essa turma, todo esse staff aí, e falou, Carlos, por que nós não criamos um instituto de cooperação universidade e empresa? Eu falei, vamos criar. Criamos o Uniemp. E começou a funcionar, e fizemos várias coisas através do Uniemp, inclusive a primeira abertura da conexão de internet no estado de São Paulo foi feita através do Uniemp. Nós fizemos um convênio com a FAPESP, Uniemp,
para fazer uma ligação rádio do teto lá do prédio que nós estávamos aqui na Avenida Paulista, com a Consolação ali, e a FAPESP, né? E era o Gleiser, que está lá no CGI. CGI. E fizemos esse convênio e anunciamos, teve uma cerimônia lá na Fiesp, de abertura e tal, e tudo, você olha para aquilo hoje, os servidores eram os caixotes, né? Então, que uma coisa. E as empresas... Isso já é 93? Já. Em 93. Isso, porque tirando o setor bancário, que era muito desenvolvido nessa coisa, as empresas nada. O primeiro endereço da Folha de São Paulo na internet é Uniemp. Era Folha, qualquer coisa, uniemp.br, porque éramos instituição. Mas você não citou uma passagem que é interessante também na sua vida. Você era reitor já há um ano, pouco mais de um ano, quando o Fleury foi eleito governador. Isso. Certo? E ele convidou você para ser o secretário da Educação. Mas é verdade. O Fleury fez o quartel-general da transição lá na FACAMP. E um dos coordenadores dessa transição era o Claudinho Alvarenga, que depois foi secretário do Quércia, foi secretário do Fleury e foi depois para o Tribunal de Contas, né? Houve um momento que o Fleury me chamou lá, um dia que ele estava lá, e o grande promotor dessa ideia era o Fernando Moraes. O Fernando é que soprava no ouvido do Fleury que eu devia ser o secretário. E eu, amigo do Fernando, conheci o Fernando, ele secretário do Quércia, né? Eu tinha recém assumido a Unicamp. E tinha lá um programa enorme da educação, uma coisa do governo do Fleury e tal. Mas eu disse para o Fleury, falei, governador, eu acho que eu vou ser mais útil para você como reitor do que na Secretaria de Educação. Como faz 1 mês, 2 meses que eu assumi, eu não vou conseguir, não tenho nem jeito de deixar a universidade. E o próprio Fernando Moraes é secretário da Educação, né? Não. Tem A conversa vai Nesse momento, Carlos, ali que foi pouco antes da eleição do Fleury, que houve o confisco do Collor. E nós, eu era o seu chefe de gabinete, nós demos uma olhada lá nas contas, você se lembra perfeitamente, falando, vamos cortar um monte de contrato. Né? Então, como o poder público tem a prerrogativa de encerrar contratos, nós encerramos vários, né? Porque não tinha dinheiro. A fundação estava confiscada, não tinha para fazer. Ainda falando da universidade, da minha gestão, teve esse assunto, que os cursos noturnos, coisa de fazer a universidade otimizar o uso, da infraestrutura instalada e do potencial e da capacidade. A universidade tinha 1 ou 2 cursos noturnos e olhem lá. Nós criamos, na verdade, 14 cursos. Abrimos a discussão, conversa, tal, papapi, papapá, 14 e aí foi embora. Aí a coisa foi. E eu estava falando do negócio da Universidade Empresa, que foi, de fato, um ponto forte do projeto. E talvez o mais forte, do ponto de vista acadêmico, foi o projeto Qualidade. De titulação. A Unicamp
tinha, na ocasião, mais da metade dos docentes sem título de doutor, sem título, com formação até, no máximo, mestrado. Isso estava criando um problema, a gente conversava muito disso, entre outros, que a tendência era você sindicalizar o mundo acadêmico. Não sindicalizar o que tem de ser sindicalizado, mas sindicalizar o mundo acadêmico, a academia. Você, na verdade, ter que discutir, conversar, estabelecer normas de mudança, de progressão, etc., etc., por razões que não tem nada a ver com o mundo acadêmico. Nós precisamos mudar isso. E como mudar? Mudar significa criar um programa de incentivo e de empurrão, ao mesmo tempo, na formação acadêmica. E aí criamos o projeto Qualidade, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, o Armando Turtelli, né, o pessoal, e isso deu um avanço, mudou o perfil da universidade de tal maneira que, em alguns anos, isso então, passou a ser uma coisa normal. Na época foi um assunto, resistência, não sei o quê, mas foi. Você fica na Unicamp até 2002. Deixo a reitoria em 94. Em 95, eu vou para o Uniemp, ser diretor executivo do Uniemp. O Pérez cria, como diretor científico, o programa de mídia ciência, que foi, na verdade, um programa para formação de competências para divulgar a ciência, etc., que era o primeiro passo para aquilo que viria a acontecer depois. E o LabJOT tinha sido criado, nós logo, evidentemente, fomos, durante muitos anos, talvez o grande usuário do programa Mídia Ciência, né, com bolsas, etc. E na reitoria, as coisas caminham de acordo com o roteiro que a gente tinha estabelecido, e nessa a coisa da graça, da autonomia, que realmente era fundamental. Em 2002, o Brito, ele, que era o presidente da FAPESP, ele se candidata a reitor. Vai ser o reitor da universidade. E articulamos, junto com o Pérez aí, a minha vinda como conselheiro da FAPESP, como conselheiro indicado pelo governador. Em 2002 ainda, há uma mudança na presidência da FAPESP, e eu, então, vou para a presidência em 2002, e aí... Inclusive, em 2002, quando o senhor assumiu a presidência da FAPESP, o senhor foi o primeiro presidente com a formação na área de humanas. A FAPESP até então nunca tinha tido, eu acho que essa marca é uma marca... E continuou no dele. Ao mesmo tempo que o senhor fez a agência FAPESP, indo na direção do que o senhor está contando, da divulgação científica, etc. O senhor também montou o SAGE, que foi ou pelo menos deu início, né, à implantação de um sistema com o qual você pretendia modernizar a submissão de propostas, etc. Queria que você falasse um pouco sobre esse período na FAPESP, para a gente estar na presidência. Eu me lembro um dia, eu tinha esboçado o artigo, que depois eu iria publicar, da espiral da cultura científica. Você se lembra bem que você foi lá na sala, né, que eu chamei vocês e tal, e desenhei lá o quadrante, os quadrantes do movimento da espiral, tal, como é que isso, na minha concepção, parará, bababi, e emendei a coisa de
porque é que a pauta dos jornais, da grande imprensa, no que diz respeito ao tema de ciência e tecnologia, era toda feita por publicações fora do país. Né? Quer dizer, Nature, Science, como continua, mas claro, nós temos que criar uma agência capaz exatamente de colaborar e entrar nessa coisa, além do contato, né? E muito diferente do propósito da revista. Né? Quer dizer, a revista é uma revista não só de informação, mas, sobretudo, de análise e reflexão. Né? E a agência é, fundamentalmente, um projeto de informação importante que coloca a FAPESP. Né? Foi um sucesso, né? Porque as pessoas começaram a acordar com a FAPESP no e-mail, né? Abria, pá! Né? E esse número foi crescendo e realmente foi o trabalho do pessoal todo fundamental para o sucesso da agência, que aí está e aí permanece. Né? O SAGE. Então, só um pequeno parênteses, porque tem a ver com o SAGE. Eu conheci muito o pessoal da SEI, da Secretaria Especial de Informática, né? Era isso? Né? É isso. O Ivan Moura Campos, que era o secretário, né, da SEI. Eu convivi com o Pacheco nessa época, inclusive, porque ele foi o executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, ó, na época do Soderbergh, embaixador e responsável por criar o programa todo dos fundos setoriais. E entre as pessoas que eu conheci da SEI, tem uma pessoa que era a chave, que chama-se Silvio Meira. E o Silvio, que é um furacão, né? Ele era maracatu atómico. Maracatu atómico. Ele é próprio dançarino de... Saiu na capa do Valor. Maracatu e tal. E o Silvio tinha feito um projeto e um programa, né, para a gestão do FNDCT. E quando eu vim para a FAPESP, eu disse, tomei ciência de tudo aquilo que a FAPESP tinha tentado fazer em informatização. Tinha gasto, não era pouco, não. Mas tudo sem resultado, por várias razões. Por razões que iam desde o fato de que havia resistências, mas a realidade é que era um negócio completamente maluco, porque a FAPESP financiando um monte de projetos no desenvolvimento das tecnologias, lá na frente. E aqui, na verdade, amarrando cachorro com linguiça. Né? Bom, vocês se lembram, um projeto, um processo, ele, para passar pelos consultores, pelos pareceristas, etc., ele tinha que andar fisicamente. Né? E enquanto ele não passasse, aquilo era um negócio que ia crescendo. Né? Ia crescendo com as capinhas coloridas, né, tal. E, claro, isso demorava um negócio e não tinha o jeito de fazer. Eram meses, né? Não tinha nem jeito. Não, mas por que? Sem contar o perigo, né? O perigo. Porque não havia cópia. Nada. Se sumisse, você mandava o projeto para São Carlos, o processo, aí para Ribeirão Preto. Eu disse, por que nós
pegamos isso à unha e não fazemos uma coisa. Eu chamei o Silvio. Por causa da experiência dele. Da experiência com esse tipo de objeto, né? Quer dizer, não é... A FAPESP já tinha tentado DAD, como é que chama a empresa alemã? Enfim. DFG, o DAD. Um monte. E o Silvio veio, trouxe aí o pessoal e começou a desenhar o projeto. Deu muita confusão, porque, primeiro, que era uma questão cultural, né? É uma questão cultural, para aceitar o funcionamento, mudar esse hábito, que, claro, era facilitador, mas implicava em... Segundo, tinha os próprios interesses, os domínios de poder que se constituem. E eu estava interferindo num assunto que dentro da FAPESP era sagrado. Quer dizer, quem manda na FAPESP é a diretoria científica. Era. Quer dizer, isso vinha... Escrito na pedra. Escrito na testa. Vinha lá desde a criação... Doutor Alberto. O Alberto, que dizia isso constantemente, o Paulo Vanzolini, né? Os caras, era isso. O resto é para ajudar. É ajudar. E não atrapalhar. Não atrapalhar. Isso, bom, teve um assunto que foi a vinda do Brentani. O Brentani era conselheiro, e aí o Brentani virou diretor-presidente. Né? Sucedendo o Lande. Sucedendo o Lande, a função, o cargo ficou vazio bastante tempo, que a gente ficou dizendo, bom, vamos fazer funcionar desse jeito, e depois a gente escolhe e tal. Bom, aí o Brentani veio. E o Brentani pegou também na mão essa história do SAGE. Ele queria fazer. E ele queria fazer por uma outra razão também. Porque, pelo estatuto da FAPESP, todas as decisões, não é, que dizem respeito às atividades fins da FAPESP precisam passar pelo Conselho Técnico Administrativo, pelo CTA. Está dito ali. Só o CTA pode aprovar. Exatamente. Então, algumas coisas por delegação do Conselho Superior. Isso, algumas por delegação do Conselho Superior, etc. Então, qual é o propósito institucional? E eu repetia uma coisa que era o seguinte, bom, vamos fazer funcionar o parlamentarismo que caracteriza a FAPESP, que é um regime parlamentarista, não é? Embora ele tenha um presidencialismo na essência, mas a distribuição das responsabilidades e das funções caracteriza bem isso. O Conselho Superior legisla, o Conselho Técnico Administrativo administra, como o nome diz, e, obviamente, as funções específicas são exercidas por cada um dos responsáveis. Mas nem o Pérez e nem o Brito, obviamente, se conformavam com isso, porque por personalidade, por várias razões. Isso não tem nada a ver com o fato de entender mais ou menos, né? Tem a ver com uma realidade. E o Brentani pegou esse negócio, tanto que ele trouxe para cá o médico Tolosa. O Tolosa veio para cá e passou, na diretoria da presidência, a ticar tudo, olhar todos os processos. Né? Isso, obviamente, abespinhou um pouco, mas foi se acomodando, porque, na verdade, é uma acomodação institucional, né? E que estava dentro daquilo que é absolutamente previsto. Né? E acho que, desse modo,
o SAGE, o Brentani de vez em quando me ligava, e eu já estava na secretaria de... Você foi lá também para a gente conversar um dia, da secretaria lá de ensino superior, né? E o Brentani me ligava, ele dizia, rapaz, demos mais um passo, mais uma vitória. Então ele me contava como é que o SAGE estava avançando, né? E até o momento. Mas o SAGE foi um ato de coragem sua muito grande. Mas o SAGE criou uma resistência gigantesca. Você sabe que hoje a gente discute a nova geração do SAGE. Aí tudo o que a gente escuta é o seguinte, de novo, porque foi, assim, um ato de autoridade. Foi, não digo que é autoritário, mas um ato de autoridade. De autoridade. Não tenha dúvida. Foi um ato de autoridade, eu assumi o negócio. Já tinha fundamento para isso. Assumi o negócio. O pessoal do César vinha frequentemente, a gente discutia, tinha cheio de... Porque é um negócio, você imagine o imposto de renda quando lançaram aquela confusão que deu. Bom, deu a mesma confusão, mas era uma coisa parecida com os cursos noturnos da Unicamp. Se não fosse um ato de autoridade, você não fazia. Tá? E não fazia. E aí foi. Foi, claro, até eu apanho do SAGE hoje, né, quando vou. Mas, enfim, é tudo informatizado, né? É uma maravilha. Né? Vogt, nós estamos caminhando para o final. Eu queria pegar o teu depoimento sobre essa coisa da relação da FAPESP com o executivo, com os governadores. E um episódio marcante dessa relação é a história das Paulistinhas e da devolução do recurso para a FAPESP. Mas, assim, é um pouco também a dificuldade que é permanente na FAPESP de conseguir um diálogo positivo com o executivo estadual, porque às vezes as pessoas não entendem direito o que a FAPESP faz. Então... Bom, a minha impressão, para falar de uma coisa bem geral, é que os governos, mesmo aqueles que têm, digamos, tendência para ter uma relação simpática com as universidades e com a FAPESP, eles, ao longo do tempo, desgastam essa simpatia por uma razão estrutural. Nenhum governo gosta de verba vinculada. Nenhum. Os caras se sentem prejudicados em não poder dizer, não, isso aqui vai para cá ou isso aqui vai para cá. Tá? E eu assisti isso de dentro dos governos, de dentro do governo Alckmin. Eu assisti ao Alckmin mudar de atitude relativamente às universidades e à FAPESP. Mudar no sentido exatamente de considerar que isso era um item de despesa e não mais do que isso. Coisa que, ao longo da história e do tempo, mesmo eu tendo sido assessor especial, né, e, portanto, estar lá dentro do Palácio e a gente ter trabalhado e convivido com ele e tal, nunca aconteceu. Mas isso de um desgaste. Uma dessas histórias importantes é isso que o Pacheco referiu. No governo Covas, num determinado momento, era... Na renegociação da dívida federal com o Estado. Na renegociação da dívida federal com os Estados. A dívida dos Estados com a União. Dos Estados, ao contrário, com a União. Era secretário da Fazenda o Nakano, que depois veio a ser conselheiro quando eu estava na presidência. E houve um momento em que o governo, sempre precisando de dinheiro, olhou para essa coisa, era o Covas, olhou para esse assunto da reserva técnica, do patrimônio, não é? Do capital da FAPESP, e falou, bom, o Estado podia usar esse dinheiro. Mas ele fez uma proposta decente.
A proposta era o dinheiro ser aplicado em títulos do governo, ao invés de ser aplicado num banco, etc., etc., e com os mesmos rendimentos, taxas, etc., etc. E o Nakano urdiu essa coisa, desenhou essa coisa, e foi feita, e desse modo apareceu essa história da aplicação de, mais ou menos, quando foi resgatado, eram 600 milhões de reais, das paulistinhas, que era assim que era o nome do título. Dos títulos. Bom, houve um momento que, por lei, essa coisa tinha que ser cessada, e o dinheiro, portanto, os títulos resgatados e o dinheiro voltar para a origem. Esse momento foi o momento em que era governador o Alckmin, lá atrás. E era secretário da Fazenda o Dall'Acqua. E nós recebemos um comunicado do Dall'Acqua dizendo que precisava conversar conosco para discutir esse assunto do resgate dos títulos aí da Paulistinha. E lá fomos eu e o Brentani, que eu falei para o Brentani, você vai comigo porque dois ouvindo é melhor do que um. E lá fomos nós. E sentamos eu, o Brentani, o Dall'Acqua e o secretário adjunto dele, que é esse professor da FEA, o Luque. Carlos. O Luque, que é amigo nosso. Estavam conversando e o Dall'Acqua dizendo, olha, nós precisamos tomar aí uma medida, e a gente dizendo para o Dall'Acqua que a FAPESP teria que receber esses recursos. No meio da conversa, o Dall'Acqua recebeu uma ligação, que era do Alckmin. Embora a gente não era governador e tal, e o Alckmin passando um sabão no Dall'Acqua, mas daquele a gente não ouvia o que era, mas via a cara de constrangimento do Dall'Acqua. Bem, saímos dali, terminou a conversa e tal, e não deu tempo do Alckmin cuidar disso até o fim, porque ele estava saindo para se candidatar a presidente. Acho que foi a primeira candidatura. 2006, dele. 2006. Foi a primeira dele, né? Ele estava saindo para se candidatar a presidente. E assumiu no lugar dele o Cláudio Lembo. Bom, o governo sempre precisa de dinheiro. Isso, de algum jeito, precisa. Né? Bom, quase todo mundo. E eles continuaram com o olho gordo em cima do assunto do resgate dos títulos da FAPESP. E continuou secretário de Ciência e Tecnologia o Meirelles, o João Carlos Meirelles. E era adjunto do Meirelles o Fernando Menezes, que está aqui. Tá? Sempre gentil. Não, isso... E o Meirelles, tendo combinado com o Lembo, fez uma investida, outra vez, sobre o assunto dos 600 milhões. Falou comigo e eu disse para ele, olha, secretário... Esses 600 milhões era apenas a fração correspondente à FAPESP, devida à FAPESP. Não era a fração. O dinheiro era reserva. a reserva técnica da FAPESP, que estava em títulos paulistas. Estava em títulos paulistas. Era parte da FAPESP. Era integral da FAPESP. Praticamente o grosso do capital da FAPESP estava investido nisso, nessa época. O grosso estava investido nisso. Aí o Meirelles veio falar comigo e eu disse, olha, Meirelles, o secretário,
Eu não posso decidir nada. Isso é uma coisa que diz respeito ao Conselho, né? E, de fato, é uma coisa... E, então, vamos combinar. Eu combino com o Conselho e eu vou convidar você e você vai lá e conversa com o Conselho. Assim fizemos. Conversei lá com os conselheiros e era um conselho pesado. Um conselho onde estava o Nakano, o Piva, o Hermann Weffer, O Celso lá. Celso o Laffer. Celso Laffer, enfim, aí Beluso já tinha saído? Gil Beluso já e aí forma, digamos assim, o lado empresarial da história, né, se a gente pode dizer. O Celso um pouco lá, um pouco cá, mas enfim. O Meirelles veio e o Conselho, gentilmente, disse para ele que não podia aprovar, porque o que eles queriam? Eles queriam que esse dinheiro fosse resgatado e caísse numa conta do Tesouro. Não é? E o Tesouro ficaria em dívida com a FAPESP. Ninguém acreditou, né? Quer dizer, ninguém... Então o Meirelles saiu e saiu com uma decisão que era não. Não. Isso tudo foi perto do Carnaval. Na véspera de Carnaval desse ano, na sexta-feira, já era depois do almoço, eu estava lá no Labijó, recebi um telefonema do Fernando Menezes. Professor, aquele jeitinho dele, então, temos aqui uma proposta para fazer o senhor, tal. Que tal a gente fornecer para o governo federal uma conta conjunta, uma conta FAPESP, Tesouro Paulista. E isso eram umas 12h30, 3h. Você explica que a data de vencimento da transferência era essa sexta-feira. Era sexta-feira. A data tinha que fazer, não tinha jeito. Tinha que fazer. É a sexta-feira, nas vésperas. Aquela sexta-feira. Aí eu falei, ô Fernando, não, eu preciso contar uma coisa antes. Eu combinei com o Engler, com o Joaquim, nessa história toda, de nós criarmos uma conta FAPESP numa outra caixa estadual, porque tinha uma caixa estadual aqui embaixo, não é? Caixa Econômica Estadual. Embaixo do prédio da sede. Isso, aqui embaixo não, lá na Pio XI, na Lapa. E eu falei, Joaquim, vamos tirar daqui. Vamos tirar daqui porque essa conta está monitorada. Né? Caixa Econômica Estadual, bom, né? O cara liga para o presidente, né? E vamos tirar porque isso pelo menos confunde um pouco. E abrimos uma conta numa outra agência. Eu falei, Joaquim, dá esse número para os caras, para depositar nessa conta, nesse número. E quando o Fernando me ligou, eu estava sabendo disso. E eu falei, Fernando, tem menor condição de fazer isso, porque precisaria conversar com os conselheiros, 3h da tarde, né? E essa coisa vai acontecer agora. Não, mas o senhor tome a decisão e tal. Eu falei, não, está tomada. A minha decisão é a decisão que o Conselho tomou. Não tem... Bom, fim da história, o dinheiro caiu na conta da FAPESP, e... Da conta nova. Da conta nova, que depois foi passada, e terminou aí. Enfim, as investidas dos governos é assim. Né? Elas... Basta ver a última, né? Quando estava no governo o Márcio França. Né? O Márcio França, mas depois o Dória com... O Dória, né?
Com o Mauro Ricardo. O Mauro Ricardo. É uma sequência, né? Uma sequência. Ainda teve O Maluf, que também não mandava. A CPI da universidade poderia ter evoluído para uma coisa assim. Mas qualquer superávit financeiro de qualquer instituição é muito mal visto. É até compreensível, você espera que o dispêndio realize os investimentos que o Estado precisa, mas eles não... Então, as pessoas não entendem que para o Conselho, sobretudo no Conselho que tem empresários, etc., que essa reserva técnica é a garantia que você é solvável. É isso. A coisa da universidade é a mesma coisa. Só um comentário final, que ainda diz respeito a essa questão das políticas públicas e das relações, acho que é mais uma ação da FAPESP que tem a ver com essa questão exatamente de se preservar e preservar a capacidade de funcionamento do Estado. Porque não é a FAPESP só. Né? É, na verdade, a capacidade de produção de conhecimento do Estado, né? A capacidade de funcionamento das universidades, ainda mais num período que mingua, não é? Minguam os recursos federais, né? Por várias razões. Bom, então a FAPESP é chave. Né? E as investidas, elas continuam e certamente vão continuar, mas o fato de ter exatamente essa atitude firme, negociada, conversada, etc., mas institucionalmente garantida, né? Tem um escudo, e é uma coisa realmente muito importante. Como caminha para o futuro isso? A relação entre Conselho, CTA e as diretorias, e aquilo que está escrito claramente no regimento interno, no Estatuto, como constrói uma coisa positiva a partir dali? Eu penso que a FAPESP caminhou bastante. Não é uma coisa simples, porque nós só perdemos em vaidade e em conservadorismo, a nossa igreja, para os padres, para a igreja, não é? Porque é mais do que nós. Não é? Mas nós, então, administrar essa coisa de poder é complicada. E a FAPESP não só tem isso, mas tem isso historicamente estabelecido, não é? Como uma prática, não é? Dali. Não é uma coisa fácil, porque delimitar os poderes e criar a ágora, o espaço de convivência desses poderes, é difícil, é complicado. Não é? É complicado e, ao mesmo tempo, é necessário. É necessário para que a instituição, ela própria, consiga exatamente tocar os seus objetivos e ter a garantia de que vai permanecer, digamos, inexpugnável do ponto de vista dos atentados, né? Das tentativas. Eu penso que mudou muito já. Você, mais do que eu, pode falar disso, porque você entrou sucedendo, quer dizer, pegando um movimento de sucessão, não é? Porque teve o Varela no meio, não foi? Mais um movimento em que essa coisa foi iniciada. O Brentani teve um papel chave nessa coisa. Né? Nessa coisa, que, embora do jeito dele, um pouco no tranco, né? A coisa foi acomodando e, embora, é claro, se você descuidar, vai acontecer. Né? Mas eu tenho a impressão de que a habilidade, por exemplo, do Pacheco, do Zago, né? O Luiz
que conhece bem a FAPESP também, né? Eu acho que isso consegue acomodar aí e eu digo acomodar a institucionalidade, porque não se está falando de pessoas, está se falando, na verdade, de um assunto que diz respeito exatamente ao funcionamento da instituição. É Excelente. isso. Excelente, muito bom. Nós nem tivemos trabalho, né? Nós nem tivemos trabalho. Longa, mas merecidíssima. Vai ser um belo depoimento. Professor Vogt, a gente agradece muito esse seu depoimento, vai ser fundamental para a história da FAPESP, a nossa instituição, mas com certeza as suas histórias são muito bem contadas e há muitas outras memórias que talvez mereçam um segundo capítulo desse seu depoimento. Graças. Muito bem. Obrigado a vocês, foi ótimo, né? Saber que exatamente a FAPESP está com esse projeto de registro, de memória, é fundamental. Muito bom.